O tema dessa noite é a restauração de um chamado. Você foi chamado para um propósito, meu amado. Deus ele não quer saber onde você caiu. Ele quer saber se você quer se levantar e fazer a vontade dele. A restauração de um chamado. Você não foi chamado para estar no banco da igreja. Você foi chamado para fazer a obra do Senhor. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Esse é o nosso propósito diante do Senhor. Não é ficar sentado, não é ser um espectador da obra do Senhor, mas sim um filho, um servo fiel ao Senhor e fazer a sua vontade. O texto que nós temos nessa noite está lá em João 21, do versículo 15 ao 17. Jesus ele vai perguntar a Pedro se verdadeiramente ele o ama, porque sabemos que Pedro negou Jesus. Sabemos que Pedro, diante da dificuldade, diante da perseguição, ele não suportou e negou aquele que era digno. Então vamos ler nessa noite para que nós possamos andar mais. Todos encontraram? João 21, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: assim, após tomarem o jejum, Jesus questionou Simão, Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o interrogou: cuida dos meus cordeiros? Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, porque Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado de cada um de nós aqui. Fazer a vontade do Senhor, apacentar as suas ovelhas, cuidar das suas ovelhas. Ele fala: cuide das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Deus confiou, Jesus confiou as suas ovelhas em nossas mãos. Nós estamos aptos a fazer a vontade do Pai. Nós estamos aptos a cuidar da obra do Senhor, da igreja do Senhor. É para isso que nós somos chamados, para contribuir com o crescimento da obra de Deus, para contribuir com o Evangelho, para contribuir com aquilo que Jesus nos chamou, para fazer a boa obra do Senhor. Foi para isso que Ele nos comissionou: fazei a minha vontade. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós não estamos aqui para viver a nossa vontade. O Senhor, Ele foi preparar uma morada para os seus. Existe um lugar para aqueles que o amam, existe um lugar para aqueles que são obedientes à palavra do Senhor. E muitas das vezes nós acovardamos diante da obra do Senhor. Muitas vezes nós repreendemos e ficamos calados diante daquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus não te chamou para ficar calado, mas para falar. Deus chamou Moisés para falar para Faraó, para libertar o seu povo. Faça uma reflexão da tua vida, para que Deus te chamou. Foi me perguntado qual era o meu chamado. E eu não sei. Me perguntou qual é o teu chamado. Eu olhei, pensei. Aquilo que eu tenho mais feito desde quando eu aceitei a Cristo e foi me dada a liberdade na sua casa é servir. É servir, é fazer o bom andamento da obra do Senhor, independente do lugar, mas que seja dentro da casa de Deus, mas que seja dentro da vontade do Senhor. É servir. Servir na obra do Senhor, se dispor na obra de Deus, fazer de coração, fazer com amor, fazer com gratidão aquele sacrifício que foi feito na cruz por nós, retribuir o amor tão grande que Jesus entregou por mim e por você. É para isso que nós estamos aqui, para fazer a vontade do Pai.
não a nossa vontade. A nossa vontade é que nós estivéssemos em casa, tranquilamente, assistindo uma TV ou qualquer outro lugar. Eu falei aqui da última vez que eu estive aqui no altar do Senhor, que a carne ela quer nos direcionar para o lugar distante do Senhor. A carne ela nunca quer ser confrontada, ela quer ser satisfeita. Não se deixe ser enganado, porque o diabo, ele só quer te enganar. Ele quer colocar na tua frente coisas que se afastam do Senhor. E se você não estiver atento à boa e perfeita vontade do Senhor, você vai se perder no meio do caminho. Existe um caminho onde eu e você vamos andar em direção à salvação, em direção ao lugar, em direção àquela terra que manda leite e mel. Mas esse caminho, Jesus disse que nós teríamos aflições, mas que tem de bom ânimo, porque eu venci. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não disse que seria um mar de rosas, que nós seríamos perseguidos sim, mas que nós confiássemos nele, acreditássemos nele. Não, nós temos um chamado. Pedro foi chamado para fazer a obra do Senhor, foi chamado para ser pescador de homens. Pedro era um homem que andou com Jesus, Pedro era um homem que viu os milagres que Jesus fez. Pedro foi um homem que viu Jesus andando sobre as águas e teve a capacidade de dizer: Senhor, se é o Senhor, que eu vá até a ti. Pedro, ele anda sobre as águas. A fé de Pedro levou ele a andar sobre as águas. Assim, quando ele viu Jesus sendo preso, a fé dele desfaleceu e ele negou ao Senhor. Quando ele viu o vento soprar, ele começou a afundar porque ele teve medo. Ele deixou de olhar para Jesus. Esse Pedro, que disse que morreria por Jesus, esse Pedro, que disse que ia para a prisão com Jesus, que não o abandonaria em momento algum, quando foi colocado à prova, ele negou ao Senhor. E quantas vezes nós temos negado ao Senhor? E quantas vezes nós temos negligenciado o chamado de Deus nas nossas vidas? O pastor falou: Hildo, você ministra no domingo, você para um tempo, você ali respira um pouco, as pernas tremem, aí você tem que lembrar para que você foi chamado. Não é sobre você, não é sobre mim o evangelho, é sobre Jesus. O pastor não me chamou aqui para falar sobre o Hildo, sobre a minha, mas só falar daquele que vive e reina para todos sempre, aquele que nos capacita de fazer a sua vontade. Eu nunca tive coragem de dizer não para a palavra de Deus, porque é colocado sobre nós uma oportunidade, porque naquele grande dia nós seremos cobrados. Ah, mas eu não tive a oportunidade. Ah, mas o Senhor, mas o pastor não me chamou, mas todas as vezes que a oportunidade foi dada, você se recuou. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Se dispõe a fazer a vontade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: nós não somos capazes de nada, é o Senhor, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá o conhecimento, é o Senhor que dá o conhecimento, o crescimento. Coloca uma coisa na tua cabeça: não é sobre você, é sobre Jesus. É sobre Jesus que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Foi Ele que pagou o preço por nós. E nós vamos nos acovardar, nós vamos recuar, nós não vamos falar dele. Quando nos é colocada a oportunidade de falar daquele que vive e reina para todos sempre, nós recuamos. Fala: não, pastor, não posso. Eu tinha até visto um meme na internet, quando o pastor fala: irmão, você vai pregar no domingo? Ele fala: eu estou aqui, chegando aqui na Bósnia, não posso. Aí 2 dias depois o pastor manda mensagem, fala: olha o áudio que eu vou mandar para ele agora, esse é o momento. Não, meu irmão, o diabo ele quer isso, ele quer que você não acredite em você mesmo. O diabo ele quer te colocar de joelhos diante dele, ele quer te amedrontar. Não é porque eu sou digno, não é porque eu sou perfeito. Jesus ele gosta daqueles imperfeitos. Jesus ele gosta daqueles que se acha que não é digno. Ele vai preparar você para o momento certo, assim como ele preparou Pedro. Pedro era cheio, Pedro se achava: eu sou o bichão,
pode vir. Lá no Getsemane ele pegou a espada e tama, aqui não, você não vai levar o mestre não, eu vou cortar a tua orelha. Pedro, cheio da razão, aqui comigo não vai não. Mas na hora que precisou, ele recuou. Pedro nega. Será que quando nós, aqui no Brasil é tranquilo, aqui no Brasil é muito tranquilo servir ao Senhor, nós não somos perseguidos, nós não somos perseguidos, mas quantos países aí fora, os cristãos são perseguidos, mortos, porque não negaram a sua fé, porque não negaram a Jesus, porque não negaram a fé que o Senhor colocou sobre eles. Pedro, quando foi colocado à prova, negou, mas nos deixou a lição que nós não devemos negar a palavra, a obra do Senhor. Tu me amas? Você tem amado o chamado que o Senhor colocou na tua vida? Você tem amado ao Senhor mais do que a tua própria vida? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento de Deus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Você amarás a esse Deus que entregou a sua vida por você, que se doou por mim e por você. Ele é real, Ele existe. Nós não estamos sendo perseguidos, mas será que quando nós formos perseguidos, será que quando a nossa fé for colocada à prova, nós vamos prosseguir em dizer que nós conhecemos a Jesus, que nós andamos com Ele, que nós confessamos a fé dEle? Mesaque, Sadraque, Abednego e Daniel foi colocado à prova, eles não renunciou à palavra de Deus, ele não renunciou a Deus, eles não tiveram medo da fornalha. E daí, se tu tem a fornalha, eu creio num Deus todo-poderoso. E daí, se tu tem as covas dos leões, eu tenho o Deus que é soberano sobre os leões. É isso que a palavra está dizendo: creia no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Por que estás com medo? Por que temer? Será que nós vamos estar prontos como Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando a fornalha for acesa, nós vamos continuar dizendo que adoramos ao Senhor, ou vamos se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor? Não precisa me jogar lá dentro, não, eu vou me prostrar, não precisa. Eles continuaram fiel, eles continuaram firmes ao Senhor, e sabemos que Deus não deixou eles sozinhos. Eles acharam que ia matar aqueles homens queimados, jogaram 3 homens na fornalha, joga eles lá, eles não obedeceram o decreto do rei. Pode jogar, estou ligando, quem liga? Eu sirvo um Deus vivo, eu sirvo o Deus verdadeiro, eu sirvo a um Deus que transforma essa situação aí que você está dizendo aí que vai me queimar. Ele entra, aqueles 3 jovens entram, e nada acontece com eles. Quando eles olham lá para dentro, tem 4. Não jogamos 3 porque eles têm 4 lá dentro. Não se preocupe onde o Senhor te levar, porque Ele estará contigo, Ele não te abandonará. Deus, Ele não vai te deixar sozinho em momento algum. Pedro, no momento mais difícil da sua vida, achou que estava só, mas Jesus o restaura, porque Jesus tinha um chamado para Pedro. Jesus não o abandonou, Jesus o restaurou ali. Pedro nega Jesus 3 vezes diante da fogueira, e onde Jesus restaura ele? Diante da fogueira. Quando Jesus chega ali no mar, eles estavam pescando, Pedro volta à sua prática, volta a ser pescador. Você vai voltar? Você vai desistir? Jesus não te chamou para desistir.
Você vai voltar para o alto mar. Jesus te tirou de lá para ser pescador de homens. E agora você vai dizer que vai desistir? Eu estou falando para você, igreja, você vai desistir do seu chamado. Você vai desistir de fazer a obra de Deus. Vamos desistir? Vamos parar no meio do caminho? Vamos desistir? Porque Jesus, ele não desistiu. Ele permaneceu fiel até o fim. Ele poderia ter desistido, mas não. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Porque ele pensou em mim e em você. Ele sabia que valeria a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena se sacrificar pelo esse Deus verdadeiro. Vale a pena. Vale a pena. Não me olha assim não. Não me olha assim não, mas vale a pena. Faça uma reflexão da tua vida. Aonde foi que você parou no seu chamado? Faça uma reflexão nessa noite, aonde você parou de adorar, de clamar, de confiar. Aonde você parou? O Senhor nessa noite, Ele quer transformar a tua vida novamente, Ele quer te trazer para perto. Ele quer te colocar no seu peito e dizer: vinde, meu filho amado, eu paguei um preço pela tua vida. Vai valer a pena você andar comigo. Vai valer a pena naquele grande dia. Aquele grande dia vai chegar para mim e para você. Imagina se nós morássemos na Venezuela. Nós estaríamos aos pés do Senhor nesta noite. Nós estaríamos clamando pelo Senhor nesta noite. Quantas vidas se perderam naquele terremoto? E nós não estamos atentos à volta de Jesus. Nós não estamos atentos à volta de Jesus, porque no Brasil tudo é lindo. Meus amados, essa palavra é para mim, é para nós. Faça uma reflexão do teu chamado. Não deixe que as pequenas coisas desta vida te tirem do caminho de salvação. Não desista do teu chamado diante do Senhor. Jesus, Ele restaurou Pedro. Ele quer te restaurar também nesta noite. Ele quer que você não desista, Ele quer que você confie nele. Ele quer que você permaneça fiel a Ele. Entregue teus caminhos ao Senhor e o mais Ele vai fazer na tua vida. Somente creia, somente acredite e no mais Ele vai fazer. Quando Pedro deixou de confiar, quando Pedro confiou na sua própria força, ele caiu. Quando Pedro confiou na sua própria vontade ali de fazer tudo aquilo que ele achava que poderia fazer, ele caiu. Quando ele achou que ele era autossuficiente, agora eu estou pronto, pode vir. Agora eu estou pronto, pode vir. Mas ele não estava pronto. Ele precisava estar conectado com o Senhor. Nós precisamos estar debaixo das mãos do Senhor. Ser guardado debaixo das mãos do Senhor. Não podemos sair. Houve uma época na minha vida que eu entendi o porquê de ser guardado debaixo das mãos do Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar na igreja. Houve um tempo da minha vida onde eu estava perdido, não conhecia a verdade, não conhecia Cristo. Passei muitos anos da minha vida, 5 anos, adorando a um Deus, Satanás, um bichão, ele tem nome. 5 anos da minha vida, meu amado, achando que ele podia fazer tudo por mim, que ele poderia salvar meu filho, que ele poderia curar meu filho, que ele poderia mudar a minha vida financeira, que ele poderia restaurar tudo aquilo que eu achava que ele podia, porque ele falava que podia tudo. Ele não vai querer te perder. Isso é mentiroso, a gente sabe que a esquerda mente. Ele dizia que ia mudar, vou curar teu filho. Vai, está curando. Vai para a igreja não, bacana, para tu ver que você vai curar teu filho. Muitas pessoas saíram daquele centro espírita. E essas pessoas, elas iam para a igreja. Eu nunca entendi o que elas iam fazer na igreja.
Por que essas pessoas saem daqui para a igreja? Estranho. A pessoa sai para adorar Satanás e vai para a igreja. Um negócio estranho. E os crentes, eles entravam lá do centro lá e bagunçavam lá dentro, irmão. Nós botava para correr, olha, inocente aqui, não sabia nada. Botava os crentes para correr. Não sabia eu que um dia eu estaria na casa de Deus. Entenderia o que eles fariam ali. Era propósito de Deus. Porque vidas ali seriam salvas por uma palavra que eles falaram. Aquelas mulheres do coque, elas não negociaram, elas entravam mesmo, elas entravam ali dentro, não tinha medo de nós não. Ela queria saber se era Satanás, elas entravam mesmo, o tambor comendo, ela não estava nem aí. Eles entravam já, impondo as mãos, jogando para todo mundo, nós era o bichão, nós já botava para fora. A mãe de santo bota para fora, e nós expulsava ali, jogando, e eles orando. E um dia eu entendi, eu tive que sair de lá. Meu filho mais velho está ali, o abençoado, o Gleidson de Souza Martins, filho de Eildo e Benedita, ele tinha uma enfermidade, meus amados. Ele tinha uma broncopneumonia, foi 3 anos de enfermidade. Foi 3 anos que esse menino morreu, viveu, e eu lá, achando que o demônio ia curar. Não, o Zé Pilintra vai curar, que o bichão era o bicho, disse que ele era o médico dos médicos. Olha, presta atenção, dizendo ele. Aonde? Não, meu irmão, não era não. E aí a mãe de santo, ela profetizou. Ela chegou para mim e falou: Eildo, daqui 3 anos, quando seu filho completar 3 anos, ou ele morre, ou ele é curado. Aí tá bom. Quando meu filho fez 3 anos, eu me converti. A minha esposa começou a ir para a igreja, começou a fazer campanha, e aí eu automaticamente saí de lá. E aí eu entendi que se você não tiver guardado na presença do Senhor, Ele vem e te destrói. Ele vem e acaba com você, que muitos que saíram de lá, que não foram para a igreja, 3 morreram. Um morreu na linha do metrô, se matou. O outro chegou na igreja católica e enfiou a faca no peito, um punhal. E a outra morreu do coração. E eles acham bom quando alguém morre. Está vendo? Não quis me servir, morreu. Mas quando meu filho fez 3 anos, meus amados, eu me converti ao Evangelho. Minha esposa se converteu primeiro, depois veio eu. E o Gleidson foi curado, hoje ele tem 31 anos naquela bênção. Ele nunca mais teve nenhuma doença para ficar internado. Esse menino, ele morreu nos meus braços no hospital de Ceilândia, ele deu uma parada respiratória nos meus braços. O Agnello já deu ele deu uma convulsão nos meus braços, Deus já gosta de me testar. Agnello, meu filho, ele deu uma convulsão nos meus braços, saí doido para o hospital para levar ele, enfiar a mão na boca dele para arrancar a língua dele. Ele estava engolindo tudo, eu falei, eu vou arrancar, quase arrancou meu dedo. Mas um pai desesperado, ele faz tudo pelo seu filho. Então eu entendi o que Deus queria. E hoje eu estou aqui. Desde 98 nós estamos servindo ao Senhor. Foi fácil? Não. Mas nós estamos aqui de pé. Passamos luta, passamos dificuldades. As lutas elas vêm, mas nos transformar mais forte cada vez mais. Para nos fazer cada vez mais forte. E eu não posso deixar de adorar esse Deus, porque eu não tinha compromisso nenhum com Ele, e Ele cura meu filho. Meus amados, foi 3 anos de enfermidade em enfermidade. Meu filho toda vez ficava internado, entre a vida e a morte. Isso para um pai é desgastante, isso para um pai é terrível. Para a mãe também, mas eu sofri, eu estou falando do meu sofrimento. Eu sofri demais, falando do meu. Porque ela dormia, eu ficava cuidando do Gleison, que ele tinha que passar um tempo para poder a respiração dele normalizar, para ele poder dormir. Samuelzinho também é outro, meus irmãos, ele também teve um problema, tem que tirar as amidas lá, porque ele também tinha problema também, até os 3 anos ele ficou meio... Rapaz, eu já passei por umas, meu irmão. Mas graças a Deus, Deus sempre esteve com a gente. Deus sempre supriu, não era para a morte, a gente tinha convênio, ele foi operado, está aí, firme e forte, foi batizado, está ali o Vitor, sua esposa foram batizados, hoje eles vão conhecendo o amor de Deus, sabe o que Deus pode fazer por nós?
Então, meu irmão, você tem um chamado. Não deixe que esse chamado que Deus chamou para você para fazer na obra dele venha ficar para trás. Não é como começa, é como termina. Deus ele quer transformar a tua vida. Deus ele quer ter um compromisso com você. Deus ele quer se achegar a você, mas você tem que se permitir o Senhor a chegar a você. Ele está à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo. O Senhor, ele quer entrar, mas só você pode abrir a porta para que ele possa entrar. Só você pode abrir a porta. Ele não vai invadir. É você que tem que permitir. Fala, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, transforma aquilo que tem que ser transformado, tira tudo aquilo que tem trazido desgraça para a minha vida, tudo aquilo que tem me afastado de Ti, arranca de mim, arranca da minha casa. Fale com o Senhor. Não se deixe que a distração deste mundo te tire do foco, te tire da direção. Existe um caminho. O caminho é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele disse isso para mim e para você. Por que vamos buscar outro caminho, outra direção? Por que vamos procurar satisfazer a nossa vontade, se a vontade nossa é fazer a vontade do Pai? Façamos a vontade daquele que é digno de toda a honra e toda a glória, daquele que nos amou primeiro. Estou certo, pastor? Nós temos que viver fazendo a vontade de Deus. Não importa as perseguições, não importa as acusações, que nem eu falei, não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Ele, é sobre Jesus Cristo. Porque Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Por que nós vamos nos acovardar com o chamado que Ele tem para mim, para você? Por que nós não vamos fazer a vontade dEle? O que está te impedindo de fazer a vontade de Deus? Meu irmão, está tudo aqui, ó. Está aqui. Mas eu não aprendi ainda esse negócio que eu me perco. Eu passei uma noite sem dormir. Lá em casa tem um closet, tem um sensor no abençoado. No dia que o pastor me falou, eu passei a noite todinha acordada, essa luz acendeu, ela passou a noite todinha acendendo, eu fui lá e fechei a porta. Esse sensor ele estava descontrolado, ele estava toda hora ele acendia lá sozinho no closet. Falei, misericórdia, o que tu tem aí dentro? Ele só acende se alguém entrar. Meu irmão, quando eu acordei, vi aquela luz acesa, eu falei, está repreendido, quem está ali dentro? Eu levantei a conversa e disse, quem está ali dentro? Minha mulher estava do meu lado, o quarto estava fechado. Eu falei, se for 3 vezes, na terceira vez eu vou fechar essa porta. Meu irmão acendeu de novo, apagava, acendia. Eu falei, quem está aí dentro? Quem está aí nesse closet, pelo amor? E eu não levantei, não, eu não vou levantar, não estou curioso. Eu não sou curioso. Eu falei, eu não vou não. Se tu está aí dentro, tu que saia, eu não vou. Sai da minha cama, quentinha, para ir aí dentro procurar quem está aí. Existe uma porta, a mesma porta que tu entrou, tu sai. Eu não vou. 3h45 da manhã, olhei no celular, eu olhei 3h45, falei, meu Deus. Senhor, eu oro toda noite eu estou naquela laje. Meu irmão, é toda noite, eu não negocio mais não. Meu irmão, eu falei para o Júnior, Júnior, na reunião lá, eu tenho 2 próteses no pescoço, e quando ela está atacada, eu subo aquela escada na bênção, para chegar na laje. Meu irmão, quando eu chego lá em cima, não tem dor nenhuma. Quando eu chego no lugar de oração, não tem dor nenhuma. Não falei, Júnior? Eu não sinto nada, meu irmão, quando eu chego lá no lugar de oração. A dor, ela vai embora. É sério, irmão, não é mentira, não. Deus, Ele é fiel. Eu tenho um compromisso de orar pela manhã, quando eu levanto, e à noite. Um dia eu fui para lá chovendo, acredita? Falei, eu vou nessa chuva agora. Está aqui serena, eu falei, eu vou encarar ela. Tu não vai me parar não, chuva, eu não vou ficar aqui embaixo não.
Mas no dia do relâmpago eu não fui, não. No dia do relâmpago eu não vou nada, vou não. E eu fiquei lá, aquele sereno batendo no meu rosto e eu lá orando. Orei, irmãos. Irmão, tem um costume, eu era muito negligente. Cara, Deus faz tanto por nós. Nós não paramos um tempo para ler a sua palavra. Nós não paramos um tempo para falar com Ele. Tanto Ele tem feito por nós, tanto o Senhor tem feito por mim e por você. E o mínimo que nós temos que fazer é adorá-lo, é reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Deus, Ele quer restaurar o nosso chamado. Um dia tu foi chamado para fazer alguma coisa na casa de Deus. Por que tu tem parado? Por que você colocou uma tampa sobre o teu ministério? A igreja precisa de você, o reino de Deus precisa de você. O pastor sozinho ele não consegue. A igreja é um corpo. A igreja, meus amados, é um corpo, se disponha a fazer parte desse corpo, a fazer parte dessa congregação em amor. Não é por obrigação, é por amor. É por amor, você foi chamado por amor, você foi comprado com alto preço, por um amor incondicional, um amor inegociável. Um alto preço foi pago por nós. Faça tudo o que você vai fazer, faça com amor. Tudo aquilo que for fazer na casa de Deus, faça por amor. Eu não importo aonde eu vou servir na casa do Senhor, se é aqui, se é colocando um copo com água, se é limpando o banheiro, eu quero servir, eu quero te ajudar. Nós queremos andar junto com você. Não há soberba neste lugar. Aqui há unidade, aqui há crescimento, há trabalho na obra do Senhor. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Desperta, igreja, para aquilo que Deus tem para você. Daniel, ele não deixou de orar. Existia um decreto do rei para que ninguém adorasse a outro Deus a não ser os deles. Mas Daniel, ele não deixou de adorar a Deus. Ele sempre orava com a sua janela aberta e mesmo assim ele fazia, mas houve a conspiração contra ele. E entregaram ele para o rei, e o rei gostava muito dele, mas tinha que cumprir o decreto. E ele foi lançado nas covas dos leões. Sabemos a história que nada o aconteceu, porque o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, foi o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Entende que eles não negociaram? Entende que eles não deixaram de adorar ao Deus Todo-Poderoso? Entende que esses homens, eles não deixaram que aquela maldição que existia na Babilônia entrasse no seu coração? Aqueles homens continuaram fiel a Deus, eles permaneceram fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor, seja fiel. Seja fiel a esse Deus poderoso. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer transformar o seu lar, o seu chamado. O Senhor, Ele quer fazer de você um verdadeiro adorador. O Senhor, Ele quer fazer de você um homem, uma mulher, um jovem cheio do Espírito Santo. O Senhor, Ele está dizendo para mim e para você, nesta noite: tu me amas? Eildo, filho de José, tu me amas? Eildo, filho de José, tu me amas de todo o teu coração? Eildo, filho de José, daria sua vida por amor a mim? Eildo, filho de José, um alto preço foi pago pela tua vida. Você iria até os confins da terra por amor a mim? Nessa noite o Senhor pergunta para mim e para você: tu me amas?
Igreja, tu me amas. Igreja, você me ama. Está disposto a ouvir a minha voz? Está disposto a se reconectar comigo nesta noite? O Senhor nessa noite, Ele diz para mim e para você: tu me amas. Diga para você mesmo: Senhor, eu pequei, como aquele filho pródigo. Ele reconheceu que ele precisava do Pai. Ele reconheceu que ele tinha pecado contra o Pai. Ele reconheceu que ele precisava voltar ao primeiro amor. Ele precisava voltar para a casa do Pai. Ele não quer mais voltar como filho. Mas um pai que é pai, ele nunca recebe um filho como servo. Ele transforma. Aquele filho, ele saiu, gastou tudo que tinha. Tudo que ele tinha, ele gastou. Mas aí ele reconhece que existe um pai que o ama, que o quer de volta. Voltarei para a casa do meu pai, que até o seu servo tem o de que comer. Voltarei como o seu servo. E nessa noite o Senhor te chama de filho. Vinde bendito do meu Pai, e entrai na terra que eu tenho preparado para vós. O Senhor te ama, meu amado. O Senhor lhe diz assim. Jesus questionou Simão: Simão, filho de João, tu me ama mais do que esses outros? Igreja, Deus está dizendo: você me ama mais do que as coisas deste mundo? Igreja, tu me ama mais do que as coisas que estão neste mundo? Jesus, ele diz: tu me amas mais do que as atratividades deste mundo? Você, igreja, está disposta a entregar a sua vida por mim, de ir além daquilo que os olhos podem ver, o que o ouvido possa ouvir? Ei, igreja, Jesus está dizendo. Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Ele quer que você cuide dos cordeiros dele, que você cuide da igreja dele. Se prepare, igreja, para cuidar daquilo que é de Deus, porque no mais Ele vai fazer na minha e na sua vida. Ele vai cuidar das nossas coisas, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar dos seus filhos. O Senhor, Ele vai cuidar daquele que está enfermo, assim como Ele fez com o irmão do Romário, Ele fará com você. Ele não desistiu, Ele clamou todos os dias, nós clamamos todos os dias e Deus deu a vitória. Vocês creem que foi Deus? Então por que retroceder? Por que se calar diante desse Deus? E ele diz mais outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Cada um de nós somos pastores. Cada um de nós somos responsáveis pelo nosso próximo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deus comissionou a mim e a você a amar o nosso próximo. Não tem como amar a Deus, a quem nós não vemos, e não amar o nosso irmão, a quem nós enxergamos. Não tem. Não existe desprezar o nosso irmão e dizer que amamos a Deus. Mais uma pergunta: a terceira vez equivale às 3 vezes que Pedro negou Jesus. E Jesus mais uma vez pergunta, pela terceira vez, perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado porque Jesus havia perguntado pela terceira vez: tu me amas? Oh, Senhor amado, nós te amamos. Oh, e Pedro assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Tu és restaurado nessa noite, meu irmão.
Tu és restaurado nesta noite para fazer a boa e perfeita vontade de Deus. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, nós temos que crer. Tu chamou para louvar, louve. Tu chamou para servir, sirva. Tu foi chamado para servir no ministério infantil, faça. Essa é a obra de Deus. Não é a obra do pastor Marcos, não é a obra da pastora Vanessa, é a obra de Deus que o Senhor confiou nas suas mãos. Eles são aqueles homens, aquela mulher que Deus direcionou para nos guiar, para nos levar ao caminho de salvação. Segurem na mão deles e sigam com eles, porque sobre eles está a mão do Senhor, guardando Ele a sua casa, e nós como igreja estamos aqui para seguirmos Ele juntamente com o Senhor. Ei, igreja, acorde. Esse é o momento de viver a vontade do Senhor. Não há mais tempo de viver apático, achando que o Senhor vai descer da sua glória e dizer: eis meu filho, faça aquilo que eu quero. Não, o Senhor vai usar pessoas, o Senhor vai usar o pastor para nos direcionar a fazer a sua boa e perfeita vontade. Que os seus ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Eu encerro aqui dizendo: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas.